Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. E Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e censurou: Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Até aí. Em minha experiência ou na minha estrada como pastor, eu já escutei muitas histórias. Aliás, a minha vida é escutar histórias. E escutei, e com a intenção de ajudar pessoas a atravessar períodos difíceis. Falei, apresentei ideias, apontei caminhos, e às vezes fiquei em silêncio, porque às vezes, diante de alguns problemas, a gente não tem muito o que dizer. A gente precisa também aprender a silenciar. Porque todo mundo passa por muito problema na vida. Se tem uma coisa que nos iguala aqui hoje à noite, é o fato de que todo mundo aqui tem alguma questão ou algumas questões a serem resolvidas. Você veio até aqui, você entra nesse espaço religioso, você é cuidado pela música, o teu coração é de alguma maneira silenciado dos barulhos externos, mas as nossas questões, nós sabemos que elas existem, nós sabemos que existem problemas nos esperando ali fora e que a gente não tem como fugir deles. E eu não posso negar que muitas das histórias que já ouvi, que já ajudei, eram pessoas que estavam passando por problemas, não porque não tinham fé, elas estavam passando por problemas exatamente por causa da fé que elas tinham. Não é que faltava acreditar, o problema delas era exatamente no que elas acreditavam. E foram inúmeras e inúmeras histórias de pessoas, se for comigo muitas, imagina na história da Bethesda toda, de pessoas que chegaram aqui com a vida totalmente difícil, exatamente porque acreditavam. A questão é no que elas acreditam. Né? A arte de se viver da fé só não se sabe fé em quê. Então a gente vive em fé, mas a nossa fé é em quê? Como é que é a organização da nossa fé? Como é que é a composição dessa fé? Porque de repente os nossos problemas estão exatamente na fé que nós temos, porque a fé tem a capacidade de iludir. A fé tem a capacidade de enganar pessoas, de tirar pessoas da luta pela vida. É a fé enquanto o elemento que anestesia, mas repito, não é a anestesia que tira a dor, é a anestesia que tira a ação. E quando a fé entra como anestesia que tira a ação, ela passa a ser um elemento complicador da nossa vida, ela passa a ser um elemento que dificulta exatamente, que aumenta ainda mais as dificuldades da nossa história. Por isso, a gente, às vezes aqui na Bethesda, é tão cru. Eu ouço muito isso. Não, mas você é muito tapa na cara, assim, muito cru. Não, às vezes a gente tem que ser. Vira e mexe, a gente precisa ter um choque de realidade. Por quê? Porque a fé tem que colocar o nosso pé no chão. Aí não olhe para os seus problemas. Não, é o contrário, você tem que olhar para eles. Você tem que ficar de frente com eles. Você tem que olhar nos olhos dos teus problemas. E a tua fé, ela tem que abrir os teus olhos e te dar coragem exatamente para você enfrentar aquilo que você não está com muita coragem de enfrentar. Então, a religião tem a capacidade de iludir? Tem. Tem a capacidade de anestesiar negativamente?
Tem, mas isso não é absoluto. A religião também pode ser um elemento incentivador. Ela também pode ser um conjunto de ideias que leva você a fazer as coisas difíceis, que muitas vezes a gente não queria fazer, nos ajuda a enfrentar coisas que nós nunca imaginávamos que poderíamos enfrentar. Então a fé também, porque como quase tudo na vida ela é ambígua, ela pode ser extremamente enganadora, extremamente ilusória, mas ela pode ser extremamente fortalecedora, ela pode ser extremamente conscientizadora da necessidade que eu tenho que agir nas minhas travessias. Porque nós estamos falando de travessias e não tem como fazer travessia sem você colocar a mão no remo e remar muito. Porque senão você fica à deriva, e vida à deriva é uma opção. Falo muito isso aqui na quinta-feira. A deixar a vida à deriva é uma opção? Você só não pode reclamar de onde é que teu barco vai parar. Porque quando a gente deixa a vida à deriva, qualquer porto é um destino aceitável. E a fé cristã está dizendo, não. Coloca a mão no remo, aponta para um destino e trabalha. E trabalhe muito, porque uma hora você vai conseguir chegar nesse lugar. Ou uma hora você vai descobrir que esse lugar que você queria chegar nem é tão bom assim. Então a gente muda a rota. Então qualquer que seja o teu caminho, a fé cristã vem para abrir os teus olhos e para encorajar o teu coração, para te emancipar, porque foi isso que Jesus fez, porque Jesus foi um grande libertador. Então a gente pode fazer críticas, e muitas pessoas na história da humanidade fizeram críticas da religião enquanto um elemento de ilusão, mas jamais ninguém pode falar isso sobre Jesus. Porque Jesus não iludiu e não enganou ninguém. Pelo contrário, Jesus sempre abriu os olhos com a intenção de emancipar, com a intenção de preparar pessoas para enfrentarem a vida, como nós lemos em Mateus capítulo 14. Porque Jesus manda os discípulos atravessarem o mar sozinhos. Jesus olha para eles e diz, agora vocês podem ir, agora vocês podem encarar. Ele mandou para que eles fossem para o outro lado. E ele não foi. E eu fico imaginando, e quero convidar você para fazer um exercício bem criativo na sua mente, porque nós estamos falando aqui de barco, de discípulos, de atravessar o lago, e nós não temos nenhum desses elementos aqui, mas nós estamos falando sim de travessia, então é um texto que pode ser muito pedagógico para a gente. Imaginar você, nesse momento que você está da tua vida, enfrentando a luta que você está enfrentando, o desafio que você tem, e de repente você está nessa sensação de que você tem que atravessar alguma coisa, e você está para entrar nesse barco para atravessar, e você está todo feliz que você diz, eu tenho uma fé em um Deus que é muito meu companheiro, e quando entra no barco, ele olha para você e fala, bora, então vamos. Não, não vou, vai você. Aí ele falou, senhor, isso aí não é o combinado, hein? Não foi esse contrato que a gente assinou. E é mais ou menos isso que Jesus está fazendo, e eu fico imaginando a cara dos discípulos, de aquela cara de ué, né? Ué, por que você não vai? É tão fácil, é só entrar aqui e a gente vai junto, a gente rema, a gente faz tudo, o Senhor só fica aqui com a gente. E essa atitude de Jesus, tão simples, ela pode ser tão significativa para a gente, eu espero que ela seja para você hoje à noite. Porque, às vezes, a gente confunde emancipação com abandono. E a gente não pode misturar essas duas coisas. Deus quer nos colocar num processo de emancipação que não é abandono, mas que pode ser dolorido. Porque abandono é um sentimento que a gente lida a vida inteira. Os terapeutas aqui presentes podem falar sobre isso. Todo mundo em algum momento da vida já se sentiu abandonado, e essa é a razão da gente lidar com tantas coisas dentro de nós. E ninguém gosta, obviamente não, ninguém quer ser deixado para trás, ninguém quer ter a sensação de que o nome não está na lista. Talvez você é aquela pessoa que, quando te escolheu o time, você era sempre o último, né? Não vamos trazer essa história agora, mas talvez você seja essa pessoa que era sempre assim, não, aquele ali você fica no gol. Quando ia para o gol é porque, você estava com maus lençóis lá no time da escola. Esse é um sentimento que talvez os discípulos tiveram ali na hora, sim. Jesus falando, pode ir. Será que eles tiveram o sentimento do abandono? Pode ser.
está escrito aqui que eles tiveram? Não, eu estou só imaginando. Talvez porque eu ficaria com essa sensação de Jesus com aquelas pessoas, e Jesus podendo entrar no barco, e ao invés de entrar no barco, ele diz, não, vocês já têm condições de ir. E é tão bom quando a gente inverte alguns conceitos na nossa mente, que ao invés, quando Jesus diz, você pode ir, ao invés de ele estar me abandonando, ele está o quê? Acreditando. E a gente precisa, às vezes, virar algumas chaves assim na nossa cabeça, porque senão a gente vai sempre se olhar da maneira mais negativa, da maneira mais pessimista possível, e Jesus não está abandonando, Jesus está acreditando. Jesus está exatamente apostando, dizendo, não, existe uma via, existe um caminho que precisa ser atravessado, existem desafios que precisam ser enfrentados, existem conversas que precisam ser ditas, existem pedidos de perdão que precisam ser pedidos, existem perdões que precisam ser liberados, existem conversas terríveis na nossa vida que a gente precisa encarar, e Jesus, de alguma maneira, está em todos os seus ensinamentos dizendo, todos vocês têm condições de fazer isso. O Frei Beto, quando veio aqui na Bethesda, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, a gente tem no nosso discurso que nós acreditamos em Deus. E a gente tem que colocar na nossa fé, lembrar que Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. Deus acredita na nossa capacidade de fazer coisas que nós mesmos não acreditamos. E é tão bonito quando a gente consegue pensar assim, que Deus acredita na nossa capacidade de enfrentar aquilo que quando a gente olha, a gente diz, eu não dou conta de fazer isso aí. E a maioria dos processos da nossa vida, quando a gente olha, a gente acha que não dá conta. E de repente a gente está lá no meio do furacão, dando conta. A gente está lá no meio da luta, fazendo. Porque algumas forças, alguns recursos aqui dentro, inclusive de fé, eles só aparecem mesmo quando a gente está no meio do furacão. Eu acho mó legal quando eu vejo aqui um casal na Bethesda que está para ter neném, eu falo, e aí, vocês estão preparados? E às vezes eles falam, estamos, está tudo pronto. Eu falo, oh, Jesus, mal sabe eles as madrugadas que eles vão ter pela frente, porque tem um pessoal que eles acham que porque eles são organizados, o nenê só vai chorar na hora que eles querem. Não, meu nenê vai chorar da meia-noite à meia-noite e 20. Aí ele vai dormir até as 4h40, e é muito divertido quando a pessoa fala, não, nós estamos preparados. E eu dou um sorrisinho muito maldoso de canto de boca, sem que eles percebam. Porque eu gosto de encontrar com eles depois que o nenê nasce. E eu maldosamente falo, e o planejamento? Mas é muito bom também quando encontra com alguém e fala, e aí, vocês estão preparados? E os dois falam, nós estamos morrendo de medo. Eu falo, tá aí. Vocês vão se dar bem. Vocês vão se dar bem porque entrar com medo em algumas coisas na vida é algo excelente. Vou repetir algo que já falei aqui na Bethesda 1000 vezes. Para com essa história de que a gente não pode ter medo. Medo é um sentimento maravilhoso, que evita, inclusive, que a gente faça um monte de bobagem na vida. O medo, inclusive, nos prepara para enfrentar coisas que a gente fala, você está com medo? Claro, eu nunca fui pai, como é que eu não vou estar com medo? Lógico que eu estou morrendo de medo. Mas aí a criança nasce. E esses dois que nunca foram pais, eles estão lá no meio da madrugada, é uma loucura, mas eles estão se virando. E vai dando jeito. E passa. E tudo passa. Estou querendo desanimar ninguém a não ter filho aqui não, tá? Existem alguns recursos na nossa vida que só aparecem quando a gente está no meio da madrugada. E o medo pode nos ajudar muito. Então Jesus, ele não está nesse primeiro momento dizendo, não, esquece o medo e vai. Não, Jesus está dizendo, vai. Vai viver. E vá com fé. E mais uma vez fica claro que fé não é uma proteção, uma pólice de seguros contra tempestades. Não, semana passada nós vimos o barco que Jesus está assolado por tempestades. E agora o barco que os discípulos estão, tomado por tempestade. Ou seja, a fé, ela não determina se eu terei ou não problemas. A fé determina como é que eu vou enfrentar os meus problemas. A fé não diz respeito a se eu vou ter luta ou não. A fé diz respeito a se eu vou lutar ou se eu vou me esconder.
E eu digo isso, insisto muito isso, exatamente para você não ficar se acovardando diante das suas lutas e, além de ter a luta, ter que ficar lidando com a culpa de, se eu estou com um problema é porque eu não tenho fé. Não, o que determina se você tem fé ou não é a quantidade ou o tamanho do seu problema. O que vai dizer se você tem fé em Jesus ou não é se você está encarando os seus problemas, e todo aquele que encara os seus problemas e aflições, segundo Tiago, é feliz. E esse agrada a Deus. É tão bonito isso. Você pensar que, então ter problema é bom? Não, ter problema é ruim, senão não tinha esse nome. Mas é que no meio dos meus problemas, eu posso encontrar uma fé que me faz feliz, porque ela me dá um sentido de vida. O barco tem onda para todo lado, batendo e entrando água, mas eu continuo acreditando na minha capacidade de levar esse barco para algum lugar seguro e fazer a minha travessia. Então Deus acredita em nós. E Deus não envia problema, que é outro conceito que a gente precisa definitivamente tirar da nossa cabeça. Essa visão tão triste de Deus, que Deus está sempre enviando problema, furacão, doença, pneu furado. Não para. Isso aí é projeção. Quem fala isso aí de Deus é porque igual gostaria de fazer isso. Não, Deus envia força, Deus envia determinação, Deus envia um sopro que às vezes é bem baixinho e a gente precisa de sensibilidade para escutar, que é Ele dizendo, permaneça firme porque isso vai passar. Então Deus, Ele está na causa das nossas crises ou Ele está aumentando os nossos problemas? Não, eu prefiro pensar que Deus está nas respostas. E o que é que Deus faz? Que a gente gosta de pensar isso, né? Eu estou aqui cheio de problema, o que é que Deus faz? E a gente tem que tirar Deus desse verbo fazer, e a gente tem que deixar Deus no verbo ser. O que Deus faz? Não, Deus não faz. Deus é uma presença, e essa presença nos anima a fazer. Mas eu queria que Ele fizesse. Não, é muito mais bonito do que Deus fazer coisas por você. Sabe o que é? Você ficar de olho nele e você fazer. Porque ao você fazer, você está se transformando numa pessoa nova e ao mesmo tempo deixando um legado para uma nova geração. Porque essa criança que está dentro da tua casa está hoje olhando você diante das suas lutas. E um dia essa menininha vai virar uma mulher e ela também vai ter as lutas dela. E ela vai poder olhar e dizer, eu tive uma tia, eu tive uma avó, eu tive uma mãe, que ela foi tão amiga de Deus, que hoje diante desses maiores problemas, eu sei o que fazer, porque a vida dela foi uma inspiração para mim. Muito mais do que Deus ficar fazendo coisas. Deus é uma presença que nos instiga a nós fazermos. Dá trabalho, mas também dá muito sentido, dá muito ânimo na nossa vida e responde a diversas questões que estão dentro de nós. Então, você pode dizer assim, mas Jesus apareceu e Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas também. E isso que mexe com a gente, né? O que mais mexe com a gente nessa cena é o fato de que Pedro andou sobre as águas. Eu não sei se mexe com você, mas pelo menos é a razão pela qual esse texto ficou tão famoso, é isso. Que Jesus está andando sobre as águas, o desespero dos discípulos é tanto que eles sequer reconhecem que é Jesus. E quando eles reconhecem, Pedro então fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, então faz com que eu ande sobre as águas também. E Jesus diz, tá bom. Pula na água. Aí eu te pergunto, resolveu o problema, Pedro, andar sobre as águas? Resolveu o problema? É isso, a fé cristã é isso? Aí você fala, Vili, você está falando mal de um dos textos sagrados da fé cristã. Não, eu acho que é sagrado mesmo, mas eu acho que o pedido de Pedro é muito, talvez o que eu também. Eu estou aqui falando mal do Pedro, mas eu também ia querer isso, eu quero andar também sobre as águas. E Jesus está dizendo, tá bom, pode andar sobre as águas. Mas logo depois ele afunda. Ou seja, a fé cristã não é para fazer a gente ficar andando sobre as águas. Porque é meio que Jesus dizendo para Pedro, Pedro, eu posso até fazer você andar sobre as águas, mas você precisa aprender a enfrentar a vida de outro jeito, porque terão outras tempestades, terão outras lutas, eu não vou estar aqui toda hora para fazer você ficar flutuando.
E Jesus está invertendo e dizendo, não, eu não deixei de estar com vocês, eu estou agora no meio de vocês, o que faltou foi vocês conversarem, o que faltou foi vocês darem as mãos, o que faltou foi vocês se unirem para juntos chegarem a uma conclusão de como que vocês poderiam sair dessa situação. Deus deixou ele sozinho? Não, Deus nunca deixou ninguém sozinho, Ele mudou a maneira de estar. Antes ele estava visivelmente, agora Ele está onde? Entre eu e você, nessa conversa que eu e você podemos ter, e nessa conversa Deus pode aparecer e nos dar ideias, e essas ideias tiram a gente do meio das nossas tribulações. Mas a gente fica calado, a gente fica com medo, a gente fica apavorado, esperando sempre alguma coisa mágica, alguma pílula mágica, alguma coisa extraordinária acontecer. E acreditar na presença de Deus faz com que a gente faça coisas extraordinárias, mesmo quando nada extraordinário acontece. Porque as pessoas que são citadas nas reflexões aqui na Betesda, são pessoas que não conseguiram fazer coisas extraordinárias no sentido mágico da palavra, mas foram pessoas que lutaram. Por exemplo, você já ouviu em várias reflexões de diversos pastores a gente falando, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá. O que a Madre Teresa fez de extraordinário? O que ela fez de extraordinário? Doou a vida dela para trabalhar num leprosário na Índia. Mas ela curou assim os leprosos com pim-pim-pim? Não, ela toque, pele, cuidado, amor, afeto, entrega. E na hora, eu tenho certeza que na hora que ela estava tocando a vida daqueles doentes, o doente sentia o toque de Deus na vida dele. Porque quando a gente se dispõe a tocar alguém com o coração de Jesus, a pessoa sente isso. Você pode ter ouvido já a gente falar do Martin Luther King Jr. Fez coisas extraordinárias? Fez. Magicamente? Não. Marchando, batalhando, levantando a voz, sofrendo, apanhando, sendo reprimido por aquilo que acreditou. Ou seja, a fé cristã, ela faz coisas extraordinárias exatamente quando aquilo que nós consideramos extraordinário não acontece. Então talvez você esteja passando problemas muito sérios na tua vida e você está querendo que alguma coisa extraordinária venha, e a fé cristã está querendo que alguma coisa extraordinária saia de dentro de você, e o extraordinário é a tua postura diante da vida. Quando eu vivo assim, a minha travessia, ela de fato se torna um processo pedagógico de crescimento, porque teve onda, teve tribulação, teve um monte de dificuldade, mas em todos os momentos teve também a presença de Deus dizendo, continue. E teve o que também? Um coração que acredita, que Deus acredita na minha capacidade de fazer aquilo que eu nunca imaginei que poderia fazer. Ou seja, a gente precisa levar muito a sério esse negócio da gente ser uma comunidade. Porque Jesus está dizendo para os discípulos, eu estou aí no meio de vocês. Vocês precisam se olhar mais, vocês precisam falar mais, vocês precisam dar mais as mãos. Você precisa se expor mais. Você precisa falar mais de você aqui nessa igreja, para essa igreja saber que você existe, para assim você ser curado e tratado dos seus traumas. Não, mas é porque eu venho de uma igreja, lá eu fui muito ferido, eu tenho medo, então você só vai curar esse teu trauma se expondo. Com os traumas, a gente só consegue curar alguns traumas ficando de frente com eles. E a gente vai se escondendo, e a tempestade vai aumentando, e a força do vento vai aumentando, e uma hora nós estamos totalmente acuados, e com a visão tão turva que Deus aparece e a gente não reconhece. Como a história que lemos nos mostra. Que Jesus aparece, mas o coração está tão preocupado com outras coisas, talvez tão abatido, talvez tão desanimado com a vida, que a gente se torna insensível ao ponto de nem identificar a presença de Deus no nosso meio. E onde que ela está? Ela está aqui entre nós. Entre eu e você. Esse espaço entre nós dois. Essa conversa que nós não tivemos, talvez ali Deus estaria ministrando em mim e em você. Na luta que nós não enfrentamos, talvez ali a gente perdeu a oportunidade de ter uma linda experiência com Deus. Então os discípulos perderam, e a gente vive perdendo também a alegria de ter experiências com Deus na nossa travessia, é durante.
A gente sempre acha que Deus está lá no destino final. Não, Deus está no durante. A gente precisa aprender a olhar os detalhes e perceber as movimentações de Deus nas mínimas coisas da nossa vida. É igual felicidade, né? A gente sempre acha que felicidade é aquele lugar que a gente vai chegar. Não, felicidade são experiências que você vai colhendo no caminho, é na travessia, é durante, é no percurso. É aí que você vai de fato conseguir viver felicidade. Sabe por quê que tem que ser assim? Porque quando eu entendo que a felicidade, ou quando eu entendo que eu posso ter uma experiência com Deus em coisas pequenas do meu dia a dia, a possibilidade de eu viver isso passa a ser hoje à noite. Agora, se é sempre lá no final, Deus está sempre lá no final, a felicidade está sempre lá no final, a minha vida diferente está sempre lá no final. Por que a gente não transforma no hoje? Não, eu quero ver o que tem hoje. Eu quero entender esse vento suave de Deus que sopra entre nós hoje, para eu ter uma experiência de mudança hoje, porque tudo que a gente tem na vida é hoje. Foi o tema do último encontro aqui dos jovens adultos que eu falei. A vida é, você é agora. Porque a gente tem um negócio de ficar preso no passado e a gente tem um negócio de ficar preso no futuro. E a gente não tem nem o passado e nem o futuro. Nós somos o quê? Nós somos o agora. E o momento de ter uma experiência de transformação com Deus é também agora, acreditando que Deus está entre nós. E eu encerro com uma frase do rabino Harold Kushner, que eu gosto demais, que ele diz assim: escolho acreditar na realidade de Deus, porque as coisas que faço assumem outra dimensão quando acredito. As alegrias se tornam mais significativas e as decepções mais suportáveis quando eu acredito. Ou seja, nós temos uma travessia? Não, nós temos muitas. Quantas lutas que nós teremos aqui no decorrer da nossa vida, não faço ideia. O que a gente pode aprender é que a gente não precisa andar por sobre os nossos problemas. A gente pode aceitar que ele existe, olhar nos olhos deles e enfrentar. Entendendo que Deus é uma realidade, está aqui, está comigo. E porque Ele é uma realidade, eu acredito nisso, as minhas lutas ganham uma outra dimensão, as minhas dores ganham uma outra dimensão, as minhas alegrias se tornam mais felizes e as minhas dores mais suportáveis. Por quê? Porque Deus é amoroso e bom e a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você hoje à noite.